Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouco sobre os acessórios que eu utilizo no tricô, nos meus trabalhos de tricô. Lembra de inscrever no meu canal, dá o joinha no vídeo se você curtiu, comenta aí no meu vídeo, assiste os outros vídeos, que assim você auxilia no meu trabalho. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês alguns acessórios que a gente pode utilizar nos trabalhos de tricô, que nos auxiliam aos nossos trabalhos. O primeiro que eu vou mostrar para vocês são os ganchos. Esses ganchos, eles têm de vários tamanhos e eles nos auxiliam quando a gente precisa de um trabalho, de tirar a agulha daquele trabalho, ou a gente precisa separar alguns pontos que vão ser utilizados depois. Então, a gente coloca os pontos dentro do gancho e trava e pronto. Aquele trabalho vai estar lá separado e não vai desmanchar. Esse que eu tenho é um kit que vem 3. Esses aqui são da Círculo. Ele é bem legal. Ele tem essa pontinha, mas essa pontinha não machuca. Ele auxilia você pegar os pontos. Então, precisou separar pontos, você pode utilizar os ganchos. Legal? Vou mostrar outro para você também. A gente tem os marcadores de ponto. Eu tenho 2 tipos de marcadores aqui. Esses marcadores aqui, eles são circulares. E tem um engatezinho aqui. Eu vou mostrar para vocês num trabalho que eu tô fazendo. Deixa eu só tirar aqui. Às vezes a gente quer marcar um ponto, então a gente pode utilizar ele colocando, olha, legal, né? Ou às vezes a gente pode colocar só na agulha. Esse daqui, como ele é mais grosso, eu uso em agulhas mais grossas. Então, se eu pegar a minha agulha, só pra vocês, eu vou tricotando e pego, por exemplo, esse menorzinho, já que essa agulha é mais fina, e vou colocando, separando os fios. Então, tricoto um pouco, coloco o meu marcador, tricoto mais um pouco, coloco o marcador. Vários trabalhos, principalmente trabalhos de top-down, a gente precisa desses marcadores. Trabalhos de crochê, amigurumis, a gente usa muito marcador, né? Para marcar os pontos. Outro tipo de marcador que a gente utiliza, que são ótimos, são esses como se fossem alfinetes, certo? Eles têm maiores, têm menores. Então, esses alfinetes, eles são legais pra gente separar pontos. Por exemplo, você tá fazendo aquele raglan, né? O raglan a gente tem que marcar alguns pontinhos, que é onde vai ter os aumentos, então a gente marca. Eles a gente pode tanto prender na agulha, quanto a gente pode prender no ponto, principalmente que ele abre, né? E ele fica fechadinho, a gente corre menos risco de perder o alfinete no trabalho do que esse. Às vezes esse daqui dá uma escorregada. Mas eles são bons, eu uso mais esses daqui, são coloridos. Então, às vezes a gente quer separar. Esse daqui é de início de trabalho, os de outras cores, eles estão marcando outras coisas no trabalho. Trabalhos top-down, a gente sempre tem que marcar o início, o fim, então a gente precisa muito desses marcadores, eles são ótimos, tá bom? Tem maiores que esse, tem de uns materiais mais molinhos, tem baratos, tem caros. Normalmente o saquinho disso aqui, a gente encontra um saquinho de R$20, saquinho de 10 reais é mais comum a gente encontrar. Tem uns bem caros, mas não precisa disso tudo, não. Aí a gente vem para esses auxiliares de trança. Quando a gente vai fazer trança, vocês vão ver ainda, eu vou fazer alguns trabalhos mostrando trança para vocês. A gente utiliza esses auxiliares de trança. Esse aqui é um joguinho que eu comprei, ele tem 3 tamanhos, né? Então, se você tá usando uma linha mais grossa, você usa esse rosinha. Se você tá usando uma mais fina, usa esse azulzinho. Um intermediário, usa esse verde. A gente coloca os pontos deslizam e a gente consegue separar os pontinhos para fazer a trança. Esses materiais é legal vocês saberem, porque às vezes vocês vão fazer uma compra para começar a trabalhar com tricô.
Então, além da linha que você precisa e das agulhas que você vai selecionar de acordo com a linha, né? Porque cada espessura de linha você vai ter agulhas de tamanhos diferentes, né? Além disso, você vai querer comprar alguns auxiliares. E esses produtos que eu tô mostrando para vocês são super interessantes de ter por auxiliar. Então, você vai fazer, por exemplo, uma compra na internet. Você já inclui eles, tá? Que não vai mudar muito o preço e você aproveita o frete. Outros que a gente utiliza são as agulhas. As agulhas a gente utiliza para unir os trabalhos. Então, às vezes a gente precisa unir os trabalhos, às vezes não, sempre a gente precisa unir os trabalhos. Se não estiver fazendo top-down, você vai precisar de agulha. Até no top-down tem alguns pedacinhos que a gente utiliza para esconder os fios do trabalho, também a gente utiliza. Então, aqui eu tenho de 2 modelos, a gente tem essas de plásticos grossas, são para fios mais grossos, e tem essa de alumínio, acho que é esse o material. Eu utilizo mais essa daqui, essa aqui é mais delicada para trabalhar, que são agulhas de tapeçaria, tá? Também conhecidas como agulhas de tapeçaria. As agulhas de tapeçaria, você vai ter agulhas mais compridas, agulhas mais grossas, aí vai depender do trabalho que você vai fazer. Essa daqui, ela é um tamanho intermediário, eu uso para tudo. Eu uso tanto para fios mais finos, quanto para lãs grossas, lãs de umas espessuras maiores, para fazer casacos. Eu sempre utilizo essa daqui. Esse daqui é a última compra que eu fui fazer no armarinho. Eu vi, elas estavam bem baratinhas, acho que era R$1 cada, acho que acho até mais barato. E a vantagem delas é que elas são coloridas, a gente consegue enxergá-las melhor no trabalho, elas são maiores, então esse local onde a gente coloca o fio, se a gente pega um fio mais grosso, é mais fácil de colocar do que dessa, né? Mas muda só o material. Uma outra coisa que a gente utiliza são agulhas de crochê. Essa agulha de crochê minha, ela tem 2,5 milímetros. E para que a gente utiliza agulhas de crochê em trabalhos de tricô? As agulhas de crochê, elas auxiliam a gente a colocar alguns pontos na agulha, a fazer alguns acabamentos. Então, é legal a gente ter uma agulha de crochê para algumas situações que a gente necessite. Às vezes, para finalizar trabalhos, a gente utiliza. Às vezes, a gente perde ponto. Vamos supor, você está fazendo um trabalho grande e perde aquela carreira toda de ponto. Ele sai da agulha e no que você movimenta, ele perde. Então, eu recupero normalmente com agulhas de crochê. Porque a agulha de tricô, ela não tem gancho, né? Tem a de tunisiano, mas a de tunisiano, o tricô tunisiano, a diferença é que ele tem o gancho. Então, eu utilizo as agulhas de crochê para poder recuperar pontos. Então, gente, gostou do vídeo? Curtiu saber quais são os acessórios que eu utilizo no tricô? Então, curte aí meu vídeo e assiste os outros aí do canal, tá bom? Grande beijo, tchau, até o próximo vídeo.